Precatórios 2025. Quando você, aposentado e pensionista, vai receber os seus atrasados? E principalmente quem está interessado na revisão da vida toda. Trouxe esse artigo do Dr. Rômulo Saraiva, que mais uma vez recebe aqui minhas homenagens e meus cumprimentos por fazer um belíssimo trabalho de expor a realidade do INSS, expor a situação dos aposentados e também os meus parabéns aqui para a Folha de São Paulo, que olha, quando tem que criticar eu critico, mas quando tem que elogiar eu também tenho que ser humilde em reconhecer quem está apoiando a causa dos aposentados, e a Folha de São Paulo por diversas vezes vem trazendo as informações corretas sobre revisão da vida toda e sobre agora essa questão dos precatórios que pode atrasar. É isso mesmo que você ouviu, pessoal. Você que já está esperando por tanto tempo esses atrasados, os precatórios podem atrasar ainda mais. E além disso, vou trazer também as informações direto do site do Conselho da Justiça Federal. Tá? Então são várias perguntas que você vai saber. Eu recebo na minha conta, recebo na conta do advogado, a porcentagem, como é que funciona, como é que eu saco esse dinheiro, como é que eu vejo se eu tenho dinheiro para receber. Tudo isso a gente vai ver nessa live. Eu fiz uma live anterior e prometi que ia fazer a live sobre precatórios 2025. Então tá aqui. Já se inscreva no canal para você receber essas informações em primeira mão e apoiar a causa, né, pessoal? Quando aposentados ganham precatório 2025? Demora da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode atrasar os precatórios dos aposentados. Pessoal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome diz, né? A lei que diz para onde vai o nosso orçamento. Vocês lembram na Lei de Diretrizes Orçamentária anterior, que depois vira LOA, né? Lei do Orçamento Anual? Pessoal, vocês lembram que foi separado lá, né, os 480 bilhões de reais da revisão da vida toda? Então, dinheiro tem para pagar. E aqui a gente está vendo um outro absurdo. Vamos lá. Apesar do governo Lula ter regularizado o calendário dos precatórios dos anos 2022 e 2024, esse ano pode atrasar. E o motivo é a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que normalmente é aprovada em dezembro ou no máximo no comecinho do ano, geralmente em dezembro. Vocês lembram essas sessões 30 de dezembro, os deputados estão lá 9 horas da noite aprovando o orçamento, aprovando leis? Vocês lembram, né? Tem gente que não trabalha o ano inteiro, mas chega 30 de dezembro aí tá lá no Congresso Nacional, né, gente? Cuidado com esses políticos aí. Com atraso de 3 meses, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual para 2025 e aguarda a sanção do presidente Lula. Só que essa demora pode influenciar o calendário 2025 dos precatórios. Você já vai entender as regras, já vou falar aqui como que fica para você, tá bom? Para quem não é familiarizado, precatório é o valor que deve ser pago a todos que ganharam demanda judicial contra a administração pública acima de 60 salários mínimos. É o exemplo de aposentados que entraram no judiciário com ações de concessão ou de revisões de aposentadoria e sagraram-se vencedor. Então, tá aqui, né? O próprio Dr. Rômulo Saraiva citando aqui as ações de concessão ou revisão de aposentadoria que geram direito a atrasados. Os tribunais regionais federais, que neste período estariam recebendo informações da Secretaria do Tesouro Nacional e se programando para pagar, aguardam sinalização por parte do governo e paralisaram o fluxo do calendário de liberação. Em situações normais, os precatórios federais seriam pagos no primeiro semestre do ano, em torno de maio a junho. TRFs informaram que ainda não há previsão de data para a liberação dos precatórios de 2025, inclusive dos prioritários, pessoas acima de 60 anos ou portadores de doenças graves e pessoas com deficiência. Então, pessoal, qual que é a diferença do precatório para RPV? RPV, requisições de pequeno valor até 60 salários mínimos. Precatórios acima de 60 salários mínimos. Essa é a primeira diferença. E aí você fala, mas professor, eu vi a live esses dias, o Conselho da Justiça Federal liberou mais de 2 bilhões de reais para pagamentos de revisões de aposentadoria, entre outras ações. Como que funciona? Pessoal, esses 2 bilhões foram liberados, isso é verdade, estão sendo liberados todos os meses. 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais todos os meses para pagamento de revisões de aposentadoria e outras ações previdenciárias. Mas
é para valores até 60 salários mínimos, que em 2025 está dando aí R$ 91 mil. Então, se você tiver atrasados até 60 salários mínimos, aí sim, você está recebendo normalmente, né, todos os meses estão tendo levas de pagamento, estão tendo lotes de pagamento. O problema está para quem optou, né, por ir pelo caminho da vara federal e receber acima de 60 salários mínimos. Por que eu digo isso? Porque você pode escolher. Se você quiser, você pode renunciar, abrir mão dos valores que passarem de R$ 91 mil de atrasados para poder receber mais rápido. Outra pergunta que muitos me fazem: professor, mas eu posso receber os R$ 91 mil em 60 dias e depois eu recebo o resto por precatórios? Não pode. Aí você vai ter que fazer uma opção. No nosso escritório, né, nós orientamos o cliente, damos as informações e deixamos a escolha para o cliente. Por quê? Tem advogado que ele faz a porcentagem pelos atrasados, né? 20, 30, 50% tem advogado que faz. E ele não vai querer abrir mão da porcentagem dele dos atrasados. Então, o advogado, às vezes, ele nem fala que você teria essa opção para ele não perder a porcentagem dele. Aqui no escritório, a gente prefere agir com transparência e a gente sabe que só cada um sabe o calo que aperta no seu sapato. Então, se você fala: pô, Nakamura, fica tranquilo, eu consigo aguardar os precatórios, vamos lutar pelo máximo de valor possível, show de bola, esse é um cenário. Mas se você me falar: Nakamura do céu, eu tô cheio de dívida, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que receber só os R$ 91 mil, tá tudo bem para você, meu advogado? Aí eu vou falar: é claro que tá, a gente está aqui para servir o seu interesse. Então fica tranquilo quanto a isso. Inclusive, sobre porcentagem de atrasado, precatório, entre em contato, né? Código de ética da OAB não permite a gente ficar aqui falando publicamente para evitar a mercantilização da profissão. Senão fica: eu faço 30%, eu faço 50%, o gerente ficou maluco, quer pagar quanto? Não. Então entre em contato, fica tranquilo, e aí a gente vai explicar tudo certinho, ou procura o advogado de sua confiança e vai dar tudo certo. Vamos continuar para a aula aqui. Além do atraso do orçamento 2025, tem uma outra questão. Um dia depois da aprovação do orçamento, foi editado um decreto provisório que o governo vai restringir 128 bilhões de reais de gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios, até maio. Embora o precatório não esteja necessariamente vinculado a essa situação, pode ser afetado se houver o aperto geral das despesas. Portanto, tem uma dúvida se o calendário dos pagamentos precatórios 2025 será mantido tão logo ocorra a sanção, a aprovação da LDO pelo presidente Lula. Em 2020 e 2021, a gente sabe que o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, acabou adiando os precatórios, o que gerou uma bola de neve, conhecida como a PEC do calote. Isso, por um lado, trouxe um certo equilíbrio para as contas públicas, mas a que custo? Ao custo dos precatórios dos aposentados. Então, eu não estou aqui falando, presidente A ou presidente B. O meu partido é o Partido dos Aposentados e eu quero saber do seu direito, tá? Eu só estou trazendo os fatos, beleza? Então, o que acontece também? Precatórios, por exemplo, municipais e estaduais. Precatório de São Paulo aqui, mais de 15 anos para pagar o credor. Então você já deve ter ouvido falar, né? Nossa, eu tenho um precatório de São Paulo que faz 15 anos, eu vou até vender meu precatório. Tem gente que compra, né? Tem um mercado de compra e venda de precatórios. Agora, o precatório federal, esse sim, até então, até hoje, ele está em dia, mas principalmente depois da ADI 7064, que aí o governo precisou cumprir a decisão e regularizar os precatórios. Aí você também precisa saber o seguinte, pessoal: para você receber o seu precatório, você precisa da ordem de pagamento, você precisa ter um resultado positivo no seu processo. E se você inscrever até 1º de abril, que acabou de ser ontem, né? Se você inscrevesse até 1º de abril, você já receberia em 2026. Qual que é o problema? Revisão da vida toda está atrasando tanto que não deu tempo de inscrever o seu precatório até 1º de abril. Então vai ter que inscrever de 2 de abril até 31 de dezembro, e aí o precatório vai lá para 2027. Isso sem considerar atrasos. E isso eu estou falando a regra do jogo, a regra do jeito que é.
sem considerar que pode atrasar ainda mais. Então, de fato, o aposentado ele não tem vida fácil, né? E as dúvidas principais que vocês estão deixando, trouxe aqui do Conselho da Justiça Federal. O que é o precatório? É a requisição de pagamento acima de 60 salários mínimos e RPV abaixo de 60 salários mínimos. RPV em até 60 dias, precatório no exercício do ano seguinte, né? No exercício seguinte. As principais diferenças já falei para vocês, que um é mais rápido, o outro demora lá no ano seguinte, né? Agora, como saber se o precatório já foi liberado? Você tem os portais aqui do TRF1, TRF2, TRF3, 4, 5 e 6. Então você precisa saber, né, qual estado que qual TRF que o seu estado pertence, já trouxe aqui diversas vezes, e entra no site. Agora, pessoal, eu já preciso te salientar. Nossos clientes, por exemplo, nós entramos com outras revisões além da revisão da vida toda quando eles tiverem direito, é claro. Se você só tem revisão da vida toda, então nem adianta consultar o site aqui, porque não vai aparecer precatório e RPV ainda para você. Então, doutor, eu tenho um precatório lá de 100 mil, né? Muita gente manda mensagem, né? Eu tenho um precatório de 100 mil. Quer comprar? Não sei o quê. Eu nem mexo com o mercado de compra e venda de precatórios, mas tem gente que faz. Só que o que eu quero que você entenda? Você não pode vender uma coisa que você não tem. E para ter o precatório ou para ter o RPV, você precisa de uma decisão procedente. Então, por que tem tanta gente recebendo precatório e RPV de revisões de aposentadoria? Porque eles entram com as outras revisões. Nós fazemos mais de 20 revisões de aposentadoria. Se você já fez revisão da vida toda com outro advogado, você pode fazer também uma análise completa com a gente. Não tem problema nenhum. Continua com a revisão da vida toda se você quiser com outro advogado. Quiser transferir também o processo, é uma opção sua. Mas saiba que existem outras revisões que dá para entrar com o processo, dá para receber também. E muito mais rápido, né? Sem esperar o STF. Como ocorre o pagamento? O depósito ele não é feito em conta pessoal, porque o depósito ele vai para uma conta judicial e aí sim o valor é autorizado para você sacar. Só que perceba bem, o valor é transferido diretamente para a conta indicada pelo advogado da parte. Nós, aqui no escritório do professor Nakamura, nós informamos a sua conta. Então, cuidado, porque tem gente que fala que não cobra nada para entrar, indica a conta dele, vai lá e saca todos os seus atrasados e às vezes repassa uma parte ou às vezes nem repassa nada. Está acontecendo isso. Vários membros do Conselho de Ética do OAB estão preocupados com essa situação. Hoje em dia tem a internet que dá para fiscalizar um pouco mais, mas tem muita gente fazendo isso. Fala, eu não cobro nada para entrar, aí você fica lá falando que nunca deu nada o seu processo, quando vai ver ele já sacou seus atrasados faz anos. E fica até difícil de você ir atrás dele. Cuidado! Não estou falando que é todo mundo, claro, óbvio, né? Mas eu estou falando que existem essas pessoas que fazem isso, tá bom? Toma muito cuidado. No nosso escritório, a gente vai fazer a separação já, né, pelo juiz. A gente pede pro juiz fazer a separação, por exemplo, combinou lá tantos por cento dos atrasados. Pessoal, além de você ter a garantia do professor Nakamura, nós vamos juntar o contrato de honorários e o juiz federal, ou a juíza federal, que tanto estudou, que passou no concurso, e ele ou ela vai verificar se o professor Nakamura trabalhou direitinho, se esse contrato respeita a tabela de honorários da OAB, se está tudo certo, aí o juiz federal ou a juíza vai autorizar o pagamento na sua conta, só separando os honorários do escritório, e aí vem para a nossa conta só a nossa parte. Eu não coloco a mão no dinheiro do cliente para depois repassar para ele, de forma alguma. De forma alguma. Eu faço da forma mais transparente possível. Eu trato os outros do jeito que eu gostaria de ser tratado. Então, você vai ter a garantia. Além da minha garantia, nós vamos apresentar o contrato para o juiz federal ou para a juíza e ele ou ela também vai analisar o contrato, também vai ver se está tudo certo e aí ele vai autorizar o pagamento na sua conta.
Tá? Então, é um diferencial do nosso escritório. Realmente, eu fico muito feliz em poder trazer esse serviço para os nossos clientes. Se você quiser entrar para o time Nakamura, se tornar nosso cliente, você pode pedir uma análise completa, ou se já tiver processo em andamento, também pode entrar em contato com a gente. WhatsApp 61 98522 0420. Cuidamos tanto de processos administrativos como processos judiciais no Brasil inteiro, todos os estados do Brasil. E, claro, né, se você já tiver um advogado de confiança também, entre em contato com ele que vai dar tudo certo na sua vida, pessoal. Nós não somos os únicos escritórios 5 estrelas do país, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Existem outros advogados também muito bons que podem te atender muito bem, beleza? Então, que Deus te abençoe grandemente. Espero ter esclarecido essa aula completa sobre precatórios 2025. Eu te vejo na próxima live. Já se inscreva aqui no canal, é de graça e vamos juntos!